Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar na nossa quarta parte desse curso, dessa extensão que eu tô fazendo. Imagino que se você chegou até aqui é porque você tá gostando do conteúdo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu peço, por favor, vá lá, assista a parte 1, a parte 2, a parte 3, para você chegar nesse vídeo que é a parte 4. Ainda vai faltar uma parte, que é a 5, que é já a finalização e o encerramento desse conteúdo. Por que é muito importante você que não assistiu as primeiras partes voltar lá e assistir? Porque é um conteúdo que ele é passado de forma gradativa. Então, um vídeo complementa o outro. Se você assistir somente esse vídeo agora da parte 4, você vai faltar os outros conteúdos e talvez você não consiga compreender e executar de fato o que está sendo falado aqui, tá? No vídeo 1 a gente fala sobre a questão, só relembrando até mesmo para quem assistiu, no vídeo 1 a gente fala sobre a questão do comportamento, de como a gente tem que lidar com o dinheiro, de como a gente tem que pensar a respeito do dinheiro, né? Toda essa reorganização de consciência em relação ao dinheiro. No vídeo 2, a gente explica ali para você identificar o que é o custo, o que é a renda, o que são os gastos. No vídeo 3, eu falo para vocês sobre os sonhos, né? Estabelecer os sonhos, estabelecer as metas de vida, porque são essas metas, esses sonhos que vão nos impulsionar para a gente fazer o que é correto, tomar as decisões certas e até mesmo economizar, né? O dinheiro que é preciso, o dinheiro que é necessário. E agora, nessa parte 4, nós vamos falar sobre o aumento da renda, sobre a renda extra, sobre saber e aprender, tirar de dentro da nossa casa, de dentro da nossa vida, tirar do nosso dom, do nosso talento, aquilo que a gente pode exercer como um aumento da renda, uma renda extra ou até mesmo a nossa renda para a vida, né? Vou começar fazendo uma leitura da Bíblia, porque esse curso, né, o próprio nome já diz, né? Organização Financeira Familiar com base bíblica. Então, tudo que a gente vem falando desde o início, sempre com base bíblica. E eu vou tirar aqui um texto hoje para a gente ler, porque baseado nesse texto, eu vou trazer o ensinamento dessa renda extra, tá? Eu vou ler 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, tá? Então, vamos lá. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tens na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peça poucos. E quando tu entrares, fechará a porta diante de ti e diante dos teus filhos, derramará dentre todos os vasos, e tu porás do lado aqueles que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e dos seus filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E então o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus tudo o que tinha acontecido. E ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive, você e os teus filhos, de todo o restante. Bom, então vamos entender. O que é essa passagem aqui? Uma mulher ficou viúva, seu marido era temente a Deus, porém esse marido, por alguma razão que a Bíblia não comenta, ele faleceu e deixou essa mulher com os seus 2 filhos. E a gente vê que tinha dívidas, porque os credores bateram na porta. E como forma de pagamento, os credores queriam levar os filhos dessa mulher. Então a gente já começa aqui imaginando que essa mulher ela estava numa fase muito difícil da vida dela. Às vezes você olha para a tua vida hoje, principalmente para a tua vida financeira, e você pensa: nossa, tá complicado, tá difícil, tá faltando dinheiro, não tô dando conta, tô endividado, tô embolado. Mas aí eu peço para você agora, se lembre dessa mulher. Essa mulher estava numa situação muito difícil, talvez tão difícil quanto a sua ou até mais difícil do que a sua. Porque essa mulher tinha perdido o marido, ela estava em luto, ela estava vivendo uma tristeza ali, um período de luto.
com várias dívidas e ainda prestes a perder os 2 filhos para os credores. Olha que situação, né? Mas aí o que a gente entende? Que essa mulher, por ela estar num momento tão difícil da vida dela, ela tinha a solução. A solução estava dentro da casa dela, mas ela não enxergava essa solução. Quando ela vai pedir ajuda para Eliseu, Eliseu pergunta para ela. Eliseu fala assim: o que você quer que eu faça por você? O que você tem na tua casa? E a resposta dela é: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Quando ela fala que ela não tem nada, é porque ela não acredita no potencial do azeite. Ela não acredita que o azeite possa ser a solução dos problemas dela. Então ela fala: olha, mas eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Mas o que ela não entendia é que era esse azeite que seria o necessário, o suficiente para ela resolver todos os problemas dela. Então a gente precisa se atentar ao que a gente tem. A gente não tem que buscar lá fora o que está dando certo para os outros. Nem sempre a gente vai precisar repetir o que alguém está fazendo que deu certo. A gente precisa olhar para nós mesmos, para os nossos talentos, para a nossa vida, para a nossa família, para o que a gente tem dentro de casa. Porque muitas das vezes é o que a gente tem dentro de casa, que a gente até menospreza, fala: ah, mas é só um pouquinho de azeite. É dali que vai sair a renda, é dali que vai sair a solução, é dali que vai surgir o próprio milagre, tá? Outro ponto importante é que essa mulher, ela soube pedir ajuda para a pessoa certa. Ela se viu num momento difícil, onde ela não enxergava a solução, e ela foi atrás do profeta Eliseu para pedir ajuda. Muitas das vezes a gente está numa situação complicada na nossa vida, principalmente financeiramente, e a gente começa a comentar com as pessoas. A gente quer postar vídeo no WhatsApp, a gente quer postar vídeo no Instagram, a gente quer desabafar com qualquer pessoa, a gente quer falar para todo mundo que a gente tá triste, a gente quer andar cabisbaixo na rua, e a gente não procura as pessoas certas para a gente pedir ajuda. O que seria essa questão de pessoas certas? Nós sempre temos na nossa vida, seja um pastor, seja um amigo, seja alguém no trabalho, sempre tem alguém que tem um pensamento, às vezes uma visão lá na frente, às vezes até mesmo alguém na internet que você conheceu, que você acredita que você tem acesso àquela pessoa, que você consiga mandar uma mensagem, aquela pessoa te responder, e você explica a situação, fala: olha, eu tô passando por isso, qual que é a melhor saída, o que eu posso fazer, o que você me orienta, buscar uma orientação de quem de fato tem algo para te agregar. Porque muitas das vezes a gente senta com qualquer pessoa e desabafa a nossa vida e aquilo começa a virar uma disputa para quem sofre mais. Às vezes a gente chega a alguém e fala assim: nossa, minha vida tá difícil, viu? Minha vida financeira tá bem descontrolada. Aí a pessoa olha para você e fala assim: porque você não viu a minha? Quer ir lá ver meus boletos? Tô atolada até aqui, ó, de conta. Menina do céu, você não tem noção do que tá acontecendo com a minha vida financeira. Ó, ladeira abaixo. E aí começa a virar um bolo e você fala: meu Deus. A gente tem que buscar alguém que está numa condição que possa nos dar uma palavra de ajuda, que possa nos dar uma orientação de Deus, uma orientação correta, uma orientação que nos clareie o caminho, e não alguém que nos afunde de vez. Talvez se essa mulher tivesse procurado uma outra pessoa, qualquer outra pessoa, a pessoa teria olhado para ela e falado assim: nossa, é difícil mesmo, né? Olha, marido morreu, tá devendo, os credores estão batendo na porta, quando grava seu filho... Caramba, você deve estar em pecado, hein? Olha só sua vida. O que você fez pra Deus que você tá nessa maré de azar aí? E aí começa a piorar a situação. Então a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fala os nossos problemas, para quem a gente fala as nossas dificuldades. A gente, já que vai buscar ajuda, já que vai falar, tá certo, tem mesmo que buscar ajuda. Mas busque com alguém que possa te oferecer, que tenha essas alternativas para te oferecer. O profeta Eliseu falou para essa mulher o que ela tinha que fazer. Ele falou: olha, você tem só um pouquinho de azeite? Então tá bom. Então você vai pedir potes vazios para os teus vizinhos, peça bastante, coloca dentro da tua casa, fecha a porta e aí você vai começar a despejar o azeite em todos esses potes, até acabar os potes. O que essa mulher fez? Ela reclamou? Ela questionou? Ela duvidou? Não. Ela acreditou no que o profeta falou e obedeceu. Por isso a importância da gente buscar a pessoa certa para nos orientar. Porque quando a gente busca a pessoa certa para nos orientar, a gente sabe que aquilo é o melhor, que aquilo é o correto a se fazer, e a gente não deve ficar questionando, a gente não deve ficar duvidando daquilo. A gente tem que acreditar e obedecer, porque é por aquele caminho, por mais insano que pareça,
Por mais surreal que pareça, aquele é o caminho que vai nos levar ao sucesso, aquele é o caminho que vai nos levar à vitória, aquele é o caminho que vai nos levar ao milagre. Porque aquela mulher, ela poderia ter questionado, ela poderia ter falado assim, ó, vamos racionalizar aqui. Ela poderia pensar assim, ó, cara, esse profeta é doido. Eu falei que eu só tenho um pouquinho de azeite, falei que eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. E ele manda eu sair pedindo para todos os vizinhos um monte de pote para espalhar esse azeite. Eu vou desperdiçar o pouquinho de azeite que eu tenho, eu vou melecar os potes aí, ó. Troco de quê? Pouquinho de azeite que eu tenho, eu vou perder? Ou ela poderia ter pensado, cara, pouquinho de azeite que eu tenho lá em casa, 2 potinhos já enche. Por que eu vou pedir um monte de pote para vizinho? Mas ela não questionou. Ela não ficou se perguntando o que ela ia fazer, por que ela ia fazer. Ela obedeceu. Ela pediu para os filhos dela saíram em toda a vizinhança buscando os potes e encheu a casa dela dos potes para que ela pudesse encher com os azeites. Então a gente tem que entender que quando a gente tem um direcionamento, na maioria das vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. Na maioria das vezes a gente sente o que a gente tem que fazer, principalmente se a gente está em comunhão com Deus. Se a gente está com a nossa vida ali no altar, em comunhão com Deus, a gente sente o que a gente tem que fazer. Só que aí, muitas das vezes, a gente duvida, a gente traz pro racional e acaba duvidando. E acaba se questionando, tipo, eu tô ficando doida, vou sair pedindo pote pra vizinho? Tô ficando maluca, só tem um pouquinho de azeite. Como que eu acho que isso aqui vou colocar num monte de pote? A gente duvida do milagre, a gente interrompe o processo por conta da nossa racionalidade, tá? Outra coisa muito importante também nessa história é que ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. É óbvio que ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, porque se ela fosse brigada com todos os vizinhos, se ela tivesse picuinha com os vizinhos, se ela não olhasse na cara desses vizinhos, esses vizinhos não teriam colaborado emprestando esses potes para ela. Se ela fosse uma mulher encrenqueira, se ela fosse uma mulher que mente, se ela fosse uma mulher que trapassa, uma mulher egoísta, se ela fosse uma mulher ruim, uma mulher briguenta, esses vizinhos não teriam ajudado ela. Então, o nosso comportamento com as pessoas reflete em algum momento para nós mesmos. Se ela foi uma boa vizinha, se ela foi uma boa mulher, que ela deu um bom testemunho como uma cristã, no momento em que ela precisou de ajuda, os vizinhos dispuseram a ajudar ela. Os vizinhos colaboraram, emprestando esses potes que ela precisava para que o milagre dela acontecesse. Então, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Pessoas importam. Pessoas são importantes. Às vezes a gente quer, eu não quero mais saber de amizade, eu não quero mais saber de colega de trabalho, eu não quero mais saber de família, eu vou me isolar no meu mundinho, vou fechar minha porta e vou ficar aqui quietinho, porque eu não quero mais saber de ninguém, porque pessoas não prestam. Tem aquela velha frase, né? Bicho é melhor que gente. Vou ficar aqui, com o meu cachorrinho, que é melhor do que gente. É necessário. Relacionamentos são necessários. A gente precisa, principalmente como cristão, se relacionar bem com as pessoas, porque essas pessoas farão parte do processo do nosso milagre. Essas pessoas farão parte do processo das nossas conquistas. Então a gente tem sim que ter um bom relacionamento com a nossa família, ter um bom relacionamento com os nossos colegas de trabalho, ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com as pessoas dos lugares que a gente frequenta, seja da igreja, seja do clube, seja de onde quer que for. Nós precisamos ter um bom relacionamento com as pessoas. Aqui mostra a importância dela ser bem relacionada, para ela receber essa ajuda, porque esses potes foram fundamentais para que o milagre dela da multiplicação acontecesse, tá? Outra coisa importante também é que ela envolveu os filhos, ela envolveu a família dela nesse processo. Muitas das vezes a gente quer conquistar, a gente quer ter uma renda extra, a gente quer fazer algo acontecer, a gente quer empreender, ou muitas das vezes a gente está passando por uma situação financeira ali que não está muito legal e a gente quer abraçar tudo isso sozinho, a gente não quer envolver a nossa família no processo. Não, porque eu tenho que ser o salvador da pátria, porque eu tenho que fazer sozinho, porque a minha família só vai viver o resultado. Muitas vezes é necessário a gente envolver a nossa família, principalmente os filhos, nesses processos. Eu vejo que tem muitos casos de família onde os filhos não sabem a realidade financeira dos pais, aonde os filhos querem trocar de celular, aonde os filhos querem sapato de marca, roupa de marca, bolsa de marca, quer andar na moda, quer ter o óculos estiloso da moda, quer viver igual os outros coleguinhas, e os pais muitas das vezes não têm condições financeiras de bancar isso, mas os pais às vezes deixam de comprar o necessário, deixam às vezes de fazer algo importante para suprir essa necessidade luxuosa dos filhos, essas necessidades supérfluas dos filhos, e os filhos
vivem aquilo, por quê? Porque os filhos não sabem a verdadeira realidade. Os filhos acabam acreditando que se os pais estão dando é porque os pais não contam. É porque tá podendo viver daquele jeito. Quer comer iFood todo dia, quer pedir pizza todo dia, quer lanche todo final de semana, quer sair, quer ir pro shopping, quer comprar, quer gastar. E não tem noção de que a realidade não permite. Então é necessário, muitas das vezes, desde criança, você orientar os seus filhos da realidade financeira. Você trazer os seus filhos para participarem disso. Igual eu falei no vídeo anterior sobre os sonhos, é importante você trazer os filhos para a realidade e falar, olha, essa é a nossa realidade. Essas são as nossas metas e a gente precisa fazer isso para a gente conseguir os recursos. Colocar esses filhos para colaborarem. Poxa, Keila, mas você quer que meus filhos comecem a trabalhar desde cedo? Não necessariamente, mas a partir do momento que os teus filhos têm a consciência financeira, que os teus filhos têm a consciência do que a família tem, das necessidades que a família tem, dos valores que entra e dos sonhos estabelecidos, o fato desses filhos não quererem gastarem mais do que o devido, o fato desses filhos terem uma consciência de priorizar o que de fato é importante, eles já estarão colaborando, eles já estarão de alguma forma trabalhando para que essa organização financeira familiar aconteça de fato. Então é necessário você envolver os teus filhos em todos esses processos financeiros, principalmente nessa questão da renda extra. E se o teu filho já está ali na fase de adolescente, onde ele possa te ajudar, você vai empreender, você vai abrir uma empresa, você vai criar uma nova renda, e esse filho tem condições de te auxiliar nesse processo, até mesmo trabalhando com você, é muito bem-vindo. Esses filhos precisam entender que você precisa fazer coisas para ter coisas. Você precisa trabalhar para conquistar. É necessário, é assim que funciona, né? Então, desde cedo, esses filhos tendo essa consciência, vai ser bom para eles, porque lá na frente eles não vão sofrer. Um filho que ganha tudo hoje em termos materiais e acha que os pais dão conta de suprir todas as vontades, lá na frente, quando ele se debater, quando ele se deparar com algumas situações financeiras na vida que ele não souber lidar, o que ele vai fazer? Ele vai cortar os pulsos, ele vai se matar, ele vai se jogar do 10º andar? Porque a vida deu errado, porque ele se frustrou, porque ele não conseguiu trocar de carro, porque ele não conseguiu a casa dos sonhos. Então, olha como que é importante a gente já criar essa consciência nos filhos desde pequeno, para eles entenderem que não existe uma organização. Eu tenho tanto, essa é a minha renda, esse é o meu custo, eu tenho esses sonhos e para resolver tudo isso, eu preciso ganhar mais. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar o azeite. Existe azeite dentro da minha casa. Eu preciso encontrar esse azeite para eu poder fazer a multiplicação acontecer e eu conseguir suprir todas as vontades, até mesmo realizar os meus sonhos. Então é importante que esses filhos sejam envolvidos em todo esse processo, tá? Porque ela colocou os filhos dela, ela explicou para os filhos dela o que estava acontecendo e colocou os filhos dela para buscarem esse spot na vizinhança. Então os filhos dela participaram, eles colaboraram para que o milagre acontecesse, tá? Outra coisa, quando ela termina, ela enche todos os potes ali, multiplica aquele azeite, ela volta pro Eliseu, ela volta pro profeta e ela fala, olha, eu fiz o que você falou, aconteceu dessa maneira, eu tô lá com a minha casa cheia de pote de azeite, e agora? Porque ela não sabia como que ela ia proceder. E olha que interessante, o Eliseu fala para ela, venda todos esses azeites, para que você pague as suas dívidas e viva do restante com os teus filhos. Então, o que ele fala para ela? Venda este azeite. Aí entra o trabalho. Não é simplesmente o milagre da multiplicação. Ela não simplesmente achou o azeite e o profeta falou para ela assim, ó, plim, tá multiplicado, vai ser feliz. Não. Ele falou para ela, vai pedir para os vizinhos, vai pegar os potes, você vai encher esses potes, agora você vai vender esse azeite e aí com o dinheiro que você vendeu, você vai pagar suas dívidas e aí você vai viver feliz. Ele deu tarefas para ela realizar. Ele colocou metas para ela alcançar. Então é necessário um trabalho. Às vezes a gente quer sentar no sofá da nossa casa e esperar a renda extra cair do céu. Esperar o milagre, a multiplicação, simplesmente bater na nossa porta e falar, olha, tem uma oportunidade para você. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer acontecer. Se ela não tivesse tido fé, se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos e se os filhos dela não tivessem colaborado, nada disso teria acontecido. E ainda assim, as coisas foram acontecendo passo a passo e a hora que ela viu a multiplicação, ela teve que fazer o quê? Vender todo aquele azeite. Colocar em prática ali
a empresa dela, né? Empreender. Poxa, então agora eu vou vender esses azeites e com o dinheiro eu vou pagar a dívida. Outra questão importante, além dessa questão do trabalho, ela foi primeiro pagar a dívida dela. Lembra que no vídeo anterior eu falo sobre isso. Eu falo sobre a importância da gente ter a nossa vida correta, por sermos cristãos, da gente não ter dívidas, da gente não ter problemas financeiros, né? A gente tem que ter uma vida correta, até mesmo para uma questão de bom testemunho para as outras pessoas. Então a primeira coisa que ela fez, ela não pegou o dinheiro e falou assim, eu vou ser feliz e eu vou realizar meus sonhos e vamos viver a vida. Não, o profeta deixou bem claro, primeiro você paga suas dívidas, depois você vive do resto com os teus filhos. Ou seja, gente, o dinheiro que essa mulher conseguiu desse trabalho, porque foi um trabalho, não foi simplesmente um milagre. Às vezes a gente olha para essa passagem da Bíblia e a gente pensa assim, foi o milagre da multiplicação do azeite. Foi um milagre, mas ela precisou trabalhar para que ela conseguisse tirar o recurso daquele milagre. Então não foi algo que simplesmente caiu do céu. O profeta não estalou o dedo e fez ela ficar rica e fez ela ter muito dinheiro. Houve um processo, houve uma obediência, houve um trabalho a ser executado durante esse caminho, durante esse processo. E é isso que às vezes a gente não entende. A gente quer que aconteça, mas a gente não quer trabalhar. A gente quer que o milagre aconteça, mas a gente não quer se posicionar, a gente não quer ter fé, a gente não quer passar pelo processo ali, tá? Então isso, agora você me pergunta, Keila, o negócio dela era o azeite, mas e aí? Tô esperando você falar pra mim qual que é a renda extra que eu vou ter. O que eu tenho que fazer pra ganhar mais dinheiro? Você vai orar, buscar em Deus, para que Deus revele para você qual que é o seu azeite. Porque, gente, é muito particular, é muito individual de cada um. Tem pessoas que o seu azeite vai ser fazer bolo. Eu conheço pessoas que estão fazendo bolo para vender, que no meio dessa pandemia a esposa começou a fazer um bolo, 2 bolos, de repente o marido saiu da empresa porque a esposa estava tendo uma demanda muito grande e a esposa fazia os bolos e o marido saía de porta em porta para entregar, para vender e deu super certo, é o que tá mantendo a família deles hoje. Então assim, às vezes o seu azeite é fazer um bolo porque você é bom em culinária, você é bom nisso. Às vezes o seu azeite não é fazer bolo porque eu não sou bom em doce, mas eu sou bom em fazer coisas salgadas, então eu vou fazer, sei lá, um nhoque congelado, uma coxinha congelada, uma lasanha que possa congelar e a pessoa possa comprar e fazer uma refeição, vou fazer um frango assado, eu vou abrir um depósito de bebidas, eu não sei. A questão é, você vai precisar olhar quais são o seu talento, quais são as suas habilidades, as suas facilidades na vida, entendeu? Eu vou começar a trabalhar com a internet, eu vou começar a trabalhar com o Instagram, eu sou bom em internet, eu sou bom em tecnologia, então eu vou começar a trabalhar nessa área digital. Eu não sei, mas avalie as habilidades da tua família, avalie as habilidades que você tem dentro de casa. Eu sou profissional da saúde, trabalhei muitos anos dentro de hospital, com atendência à assistência ali à saúde. O que eu posso fazer? Eu posso dar curso. Eu posso dar mentoria, eu posso fazer o material, disponibilizar esse material na internet, cobrar X valor por esse material. Eu sou advogado, ou sei lá, qualquer que seja a sua profissão. Se você tem uma profissão, o que você pode extrair dessa profissão para você ter uma renda extra? Eu posso dar mentoria, dar curso, eu posso... porque eu sou advogado e existem muitas dúvidas nesse ramo. Então eu posso fazer vídeos na internet também falando sobre essas dúvidas e talvez ganhar dinheiro com a publicação desses vídeos, colocar esses vídeos no YouTube e por conta das visualizações eu vou ganhar algum dinheiro. Então assim, existem várias formas e são muito particulares de cada um. Eu tô dando exemplos aqui. Existem materiais, por exemplo, pode existir materiais na sua profissão que as pessoas não consigam desenvolver com facilidade. Por exemplo, uma planilha, algum documento, algum processo que precisa ser feito e as pessoas têm dificuldade. Crie esses processos, crie esses documentos, crie essas planilhas e venda na internet. Hoje em dia tem tantos sites, né, de plataformas. Um exemplo é a Hotmart, que você coloca o seu material lá dentro e você começa a vender esse material. A própria edição de livros, poxa, tem uma história bacana de superação, escreve um livro, começa a vender. Então tem muitas ferramentas, tem muitas formas de você ganhar o dinheiro, aumentar a sua renda ou até mesmo empreender através disso, né? Fora a questão que é vender roupa, vender calçado, vender qualquer coisa em si, né? Tem muita gente hoje em dia que às vezes compra produtos eletrônicos, encontra algum lugar, compra mais barato, acaba vendendo, né? Fazendo isso pela própria internet, sem precisar ter um estoque, sem precisar ter uma loja física. Então existem N possibilidades, gente, de você poder aumentar a tua renda.
E isso vai ser o seu azeite, é o seu talento, é o seu dom, é algo que seja natural para você, né? É algo que você consiga fazer fluir daquilo que você já tem, do conhecimento que já existe dentro de você e na sua casa, na sua família. Então, quando eu falo para você orar, para que seja clarificado isso na tua mente, para que seja clarificado esse propósito no teu coração, é porque o próprio Espírito Santo vai revelar isso para você, tá? Então, se você estiver em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai te trazer a memória, vai te revelar tudo isso, para que você possa se desenvolver nesse caminho. Só que assim como essa mulher, ela não teve dúvida e ela confiou e ela acreditou e ela obedeceu, você também precisa passar por esse processo. A partir do momento que o Espírito Santo te traz uma vontade, poxa, eu tô com uma vontade de abrir uma loja para vender tal coisa, porque eu acho que vai dar muito certo. É o Espírito Santo te incomodando, é o Espírito Santo te clareando. Só que às vezes você olha e fala assim, ah não, deixa isso pra lá. Você tá matando aquela ideia que veio, né? Você tá matando, você tá jogando no ralo aquele pouquinho de azeite que você tinha. Você duvidou da multiplicação, você duvidou do processo. Então o milagre não vai acontecer nesse caso, né? Você precisa acreditar, se posicionar e obedecer. E as coisas vão acontecendo durante o caminho. Porque você pensa, se aquela mulher não tivesse confiado, buscado os potes emprestados nos vizinhos e derramado o azeite não teria multiplicado. O azeite parado dentro do pote não multiplicou e não ia multiplicar. Ela precisou ter ações de obediência para que aquele azeite multiplicasse. Então, muitas das vezes, você está olhando para a sua ideia, você está olhando para o seu talento e pensando assim, ó, não vai dar certo, não vou fazer, não vai multiplicar, não vai acontecer, o milagre não vai vir, porque depende das suas ações, depende da sua fé, depende de você colocar a sua fé em ação e realmente o milagre vem e a multiplicação acontece, tá? Eu quero deixar mais algumas passagens bíblicas aqui para a gente finalizar. Eclesiastes 11, versículo 4 e 5, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mãe, também não sabes as obras que Deus tem para todas as coisas. Ou seja, aqui ele fala, se você fica observando para que lado que está o vento, para onde que vai, para onde que vem, você não vai semear, você não vai plantar, você não vai fazer o que tem que ser feito. E ele deixa bem claro, ele fala assim, cara, você não sabe nem como que se forma os ossos dentro do ventre da mãe. O que você quer, sabe, projetar as coisas achando que você controla algo? Só começa. Porque ele fala aqui, ó, você não sabe, assim como você não sabe como os ossos se formam no ventre da mãe, você também não sabe as obras de Deus, o que Deus tem para fazer todas as coisas. Então essa mulher, se ela ficasse questionando se o azeite ia mesmo multiplicar ou não, ela não teria feito. A questão é que ela obedeceu, e no momento que ela obedeceu, que ela pegou a botija e derramou nos potes, o azeite multiplicou. Na ação dela de obedecer, o milagre aconteceu. Então, muitas das vezes a gente fica questionando, será que vai chover? Será que não vai? Será que se eu fizer isso vai dar certo? Será que não vai? E a gente já tá com a ideia plantada no nosso coração. O Espírito Santo já trouxe a ideia pra gente começar. É a visão progressiva, eu não preciso ver o final, eu só preciso ver agora. E aí eu faço agora, aí depois eu vejo mais um pouco, aí eu faço mais um pouco. E assim sucessivamente. Um passo de cada vez, tá? Então, não espere o tempo perfeito. Não esperem as coisas ficarem perfeitas e tudo nos eixos para que dê certo. Começa. Começa com o que você tem. Começa fazendo o que você sabe. E com o tempo você vai se aperfeiçoando. Com o tempo Deus vai te trazendo ferramentas para você se capacitar cada vez mais. O problema é que muitas das vezes a gente quer o resultado, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer uma renda extra, a gente quer ganhar muito dinheiro, mas a gente não quer trabalhar para isso, a gente não quer agir, a gente não quer exercer a nossa fé. A gente prefere ficar ali parado, reclamando, esperando que as coisas aconteçam. E aí eu vou ler aqui para você em Provérbios capítulo 6, versículo do 6 ao 8, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olhe para os seus caminhos e ser sábio. Ela, sem superior e nem oficial, prepara no verão o seu mantimento. Então a gente tem que fazer o que tem que ser feito sem preguiça,
e sem esperar que alguém fique mandando a gente fazer. Porque você olha bem, igual aqui ele dá a referência da formiga. A formiga, ela não tem um general que fica ali para ela assim, ó, vai, tem que fazer, tem que pegar a planta, tem que pegar a folha, vamos guardar um estoque, porque senão vai vir no inverno, a gente não vai ter comida, tem que trabalhar no verão inteiro e não sei o que. Não, é natural, a formiga vai, faz o que tem que fazer, porque é questão de sobrevivência, porque ela sabe que se ela não sair no verão recolhendo os mantimentos e armazenando, no inverno ela vai morrer de fome. Ela faz o que tem que ser feito e pronto, não tem preguiça, não tem tempo ruim. A mesma coisa tem que ser a gente. A gente já recebeu a ideia, você orou, o Espírito Santo clareou uma ideia, talvez você já até saiba qual que é a ideia. Talvez você está assistindo esse vídeo e a ideia está sendo reforçada na tua cabeça. Você está pensando assim, poxa, eu pensei nisso, poxa, é isso que eu tenho que fazer. Talvez você já até saiba qual que é o teu azeite, você já até saiba qual que é o primeiro passo que você precisa dar. Mas aí por conta de falta de fé, de reclamação, de preguiça, você fica parado achando que as coisas vão acontecer e não vão. Dependem de você. Depende de você pegar a botija e derramar o azeite para que ele seja multiplicado. O azeite parado não vai multiplicar. Entenda bem isso, tá? O último versículo que eu quero deixar aqui para vocês é Provérbios 14, versículo 23, que diz o seguinte: em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios encaminha para a pobreza. Para de falar, começa a fazer. Esse é o recado que eu deixo para você agora. Para de falar e comece a fazer. Vou dar um breve exemplo aqui no caso do Davi. O Davi, meu marido, ele sempre teve o sonho de ter a sua própria empresa. E aí, quando ele começou, lá nos 20 anos na área de corretor de imóveis, que é a atuação dele hoje, quando ele começou com a atuação ele começou trabalhando numa imobiliária como corretor. E aí depois ele criou a primeira empresa dele, que era uma filial. Essa empresa foi assaltada. Levaram todos os computadores, levaram todos os produtos e equipamentos que estavam lá dentro da loja. Ele faliu, não deu conta de reerguer. Ele abriu a segunda como sócio. No meio do processo ali, o sócio abandonou ele. Ele acabou adquirindo dívidas, não deu conta de manter ela, faliu pela segunda vez. Só que ele não abaixou a cabeça. Ele levantava e falava, eu vou montar a terceira, eu vou fazer de novo, porque eu ainda vou ter a minha empresa. E quando foi no final ali de 2016, começo de 2017, ele montou a terceira empresa dele, que foi assim, na raça, na luta. Primeiro ano ali, o dinheiro que entrava era reinvestido e foi um processo bem árduo e a empresa pegou uma ascensão. A empresa desenvolveu, a empresa deu certo. E agora, no final do ano passado, em 2021, ele vendeu essa empresa para o sócio dele para a gente poder mudar aqui para São Paulo, porque ele queria montar e se estabelecer as empresas dele aqui em São Paulo. Então, ele já está com as empresas dele sendo estabelecidas aqui em São Paulo. Mas ele foi uma fase que, tipo assim, ele decidiu vender para a gente sair de Ribeirão para ele vir estabelecer as empresas dele aqui em São Paulo. Então, assim, ele rompeu com essa imobiliária lá em Ribeirão, ele vendeu ela. Mas eu quero dizer o seguinte, que todo momento que ele faliu, na verdade, ele aprendeu como não fazer. Ele foi aprendendo o que ele precisava fazer para melhorar. E nessa terceira empresa que deu super certo, ele pegou muitas coisas, trouxe com as ideias para que ele se reestabelecesse aqui em São Paulo agora. Então, foi um processo árduo? Foi um processo ali de mais ou menos uns 6 anos, onde ele montava uma empresa e falia, montava uma empresa e falia. Então, as coisas, elas nem sempre serão lindas e fáceis e o caminho nem sempre vai ser florido. Mas é preciso ter fé, é preciso ter persistência. Se essa ideia está no teu coração, então Deus está clareando para você. Se o Espírito Santo te incomodou com essa ideia, você já sabe, é o seu azeite. Basta obedecer, ter fé, não ter preguiça, faz o que tem que ser feito, para de falar, começa a fazer e Deus vai abençoando o processo, Deus vai abençoando o caminho. Eu sei que às vezes você assistiu esse vídeo, começou a assistir esse vídeo, achando que eu ia te dar uma receita de bolo. Ó, faça isso, isso e isso, que nessa área, nesse ramo, desse jeito, você vai rachar de ganhar dinheiro. Mas lembra o que eu falo lá no início? A gente não tem simplesmente que estar focado em ganhar dinheiro. A gente não tem simplesmente que estar focado em ganhar muito dinheiro e muito dinheiro rápido. A gente tem que estar focado em Cristo. E Cristo quer que a gente siga o nosso propósito. Em todo momento o nome dele tem que ser glorificado. Então, quando você usa os seus talentos naturais, quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo e você segue aquilo que ele tem para a tua vida, você não só ganha o dinheiro é consequência, mas você também trabalha para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, porque você se
torna um testemunho vivo dos milagres e das multiplicações que Deus faz com o pouco de azeite que você tem dentro da tua casa, com o pouco de azeite que é aquela habilidade que você tem na sua vida, na sua profissão e na sua família, tá? Gente, eu vou encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que essa palavra tenha entrado e sido como uma semente no teu coração. Eu espero que o teu coração seja uma terra fértil, para que essa semente possa criar raízes, possa crescer, possa frutificar e que baseado nisso você possa dar voz para essa ideia que está no seu coração. Você possa dar voz, você possa validar o que o Espírito Santo já está colocando no seu coração de vontade de fazer algo. Porque aí dali para frente você dá os primeiros passos e Deus se encarrega de fazer a multiplicação, de realizar o milagre e de te trazer toda a prosperidade que você quer e precisa para sua família. Um abraço, fiquem com Deus. E logo mais eu disponibilizo o vídeo número 5 para a gente poder finalizar esse conteúdo. Fiquem com Deus.